Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos refletir sobre um conceito bioniano de Wilfred Bion sobre continente e contido. Por que esse conceito é tão importante tanto no ambiente familiar do sujeito como também para um analista dentro do setting terapêutico. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Logo de início, eu quero começar com um exemplo prático e visível para que vocês entendam o que de fato ele quer dizer, para que eu possa ilustrar isso, para que a gente possa expandir para a função paterna, função materna e depois para o analista, né? Então vamos lá. Quando Bion está se referindo ao continente, ele está falando de algo que tem uma estabilidade, de algo que tem uma sequência de alguma maneira, no sentido de ser estável mesmo. Acho que é a palavra que mais define. Vou pegar o exemplo desse copo e da água, ok? Então, nós temos aqui um copo de vidro. O copo de vidro, ele será o continente, porque ele está contendo o líquido, a água, que será o contido. Entendem? Se esse copo de vidro não fosse estável, se ele não tivesse uma estabilidade, ele não poderia mais conter o líquido. Quando o copo se quebra, a água se vai, né? E ela não pode mais ser contida. Então, o continente para o Bion é um ambiente que tem uma estabilidade, é um ambiente que pode oferecer uma constância para aquele sujeito do quê? De respeito, de amor, de carinho, de esperar, de respeitar o que o outro é e não que eu interfira com o meu desejo do que eu gostaria que ele fosse. Né? Então, quando o Bion se refere ao continente, ele está se referindo à função materna, por exemplo, que contém um bebê quando ele está inquieto, quando ele está com fome, quando ele sente algum tipo de desconforto, que ele está lá chorando, desesperado. A mãe, os braços da mãe se tornam o continente para conter a criança, que será o contido. Então, no exemplo prático, a água é o contido. Só que para que ela possa ser contida, ela precisa estar em transformação. Porque se ela estivesse, por exemplo, olha, ela se adapta, né, ao copo, à estrutura do continente. Se ela fosse sólida e não tivesse em transformação, um cubo de gelo, vamos pensar, que fosse um cubo de gelo maior, ele não entraria no continente. Por exemplo, um sujeito que está... Vamos pegar naquele sujeito que já sabe de tudo, sabe? Quando você vai dar um outro ponto de vista, ou quando você vai falar sobre algo e ele já te diz, não, já sei sobre isso, ele não quer nem te ouvir, né? É um tipo de sujeito que não é capaz de ser contido. Como aquele paciente que às vezes entra no setting terapêutico, recebe um ambiente que é acolhedor, um ambiente que é verdadeiro, mas não dá conta de estar nesse tipo de ambiente. Isso se torna intolerável para ele. Por quê? Porque ele não está no processo de transformação. Ele não se permite esse processo de transformação. Entendem? Então, como vamos relacionar isso à função paterna, materna e a questão do analista e a função do setting terapêutico do analista? Quando a gente pensa que a mãe se torna o continente para o bebê, que é o conteúdo que está em transformação, susceptível a ser contido, tá apto para isso, né? Porque o bebê ele se transforma a cada minuto, a cada momento é um novo avanço, é uma nova descoberta, é uma nova progressão, né? Ele está sempre progredindo a algo, independente do tempo que ele leve para isso, claro. Para que essa mãe possa ser o continente, ela precisa ter sido contida anteriormente. Então, ela precisa estar sendo contida pela função paterna, que é alguém que vai criar um ambiente onde ela possa se dedicar integralmente àquele bebê, que será o contido.
Esse bebê futuramente se tornará um continente para o próprio filho, onde o filho se tornará o contido. E isso eu vou passando, eu vou repetindo de geração em geração. Então, um continente que não pôde ser continente anteriormente vai sendo reproduzido de geração em geração, porque são falhas nesse processo que vão sendo reproduzidas até que alguém pare com elas e pense, peraí, parece que isso não tá muito certo, ou parece que isso não é saudável, ou não deveria ser assim, e alguém reflita sobre isso e consiga elaborar essa situação que anteriormente não foi possível. Então, para que eu possa ter uma função materna que possa conter aquele bebê, eu preciso que antes essa função materna tenha sido contida pela função paterna, com amparo, com amor, com respeito, com cuidado, com carinho, sabe? Todo esse ambiente. Assim como, isso eu tô falando no ambiente familiar, é claro que para essa função, para as duas funções poderem ser exercidas, elas precisam ser contidas também pelos pais anteriormente. E assim a gente vai voltando na ordem cronológica da família, né? Na linha histórica da família. Agora, quando a gente vai passar esse conceito para o ambiente terapêutico, para o setting terapêutico, para o analista, né? Para que esse analista possa ser continente para os conteúdos que estão caóticos do paciente, né, que é toda essa transformação, tudo que está acontecendo, é natural que às vezes o paciente chegue e fale assim, você tá entendendo o que eu tô falando? Porque parece que eu tô falando aqui, eu não me ouço, parece que tá tudo fora de ordem. E na realidade tem uma certa coerência em alguns casos, né? E, enfim, e aí o analista contém essa inquietação, essa ansiedade, essa inquietação do sujeito, né? E aí a gente vai falar um pouquinho da capacidade de Haver, mas mais pra frente. Então, para que esse analista possa ser esse continente, ele precisa também ter sido contido anteriormente. É por isso que, falando em psicanálise, não existe um analista se ele não tiver passado por esse processo. Porque você ler sobre psicanálise, você ouvir sobre psicanálise, não garante nada. A psicanálise precisa ser vivida no seu setting terapêutico, no seu próprio divã. Só assim, a partir do momento que eu fui contido, que eu vou poder conter alguém. Caso contrário, se eu não conseguir ser contido por alguém, eu não vou conseguir me conter também, conter os meus pensamentos. E aí a gente vai ter frequentemente a contratransferência, que é quando nós vamos ter dentro do setting terapêutico a transferência que vem do paciente para o analista e a contratransferência que vem do analista para o paciente, né? Isso vai acontecer mais frequente e pode fazer com que essa análise fique em ruínas, que ela não continue, né? Que ela se desgaste, que ela se despedace de alguma maneira. Então é fundamental que o ambiente familiar e que o ambiente terapêutico possa assumir essas características. Lembrando que, para ser continente, precisa ter uma estabilidade, precisa ter uma sequência, né? Eu preciso oferecer isso constantemente. Não só uma hora por dia, não só um pouquinho, não só quando me der na telha, sabe isso? Precisa ser constante, assim como o contido precisa estar apto a querer essa transformação. Ele precisa estar nesse movimento de transformação, de descoberta, de olhar para si, de refletir, de querer esse processo. Aí é possível que tanto o ambiente familiar quanto o ambiente terapêutico possa assumir esses papéis que são fundamentais e conter toda a angústia do sujeito. Essa capacidade, o Bion vai nomear de capacidade de Haver, que é quando o sujeito, o analista, vamos pegar esse exemplo, consegue conter os conteúdos caóticos que vêm do paciente, né? Tá tudo confuso e aí eu consigo acalmar, limpar o que é dele, o que não é, e trazer algo mais, e devolver isso de modo mais tranquilo, pegar o que é caótico e devolver em algo
mais tranquilo. Isso é capacidade de Haver. É quando, por exemplo, o bebê está aos prantos porque ele tá sentindo algo que ele não sabe expressar verbalmente e a mãe vem e acalma ele, né? E tranquiliza ele. Tá desesperado porque tá com cólica. A mãe vem e nina ele, né? Diz, eu tô aqui, nós estamos juntos. Isso é capacidade de Haver. Eu transformo algo caótico em algo tranquilo, em algo mais aceitável. Bom, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. É claro que capacidade de Haver a gente vai expandir mais esse pensamento em um próximo vídeo. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa seu like abaixo do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e permanece para os nossos próximos vídeos. Assim como você pode deixar sugestões sobre temas para os nossos próximos vídeos abaixo nos comentários. Ok? Um grande beijo a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!